Torcedor do Palmeiras, chega mais que quarta-feira aqui com as principais informações do time do coração, pessoal. E o Super Mundial tá todo vapor. Novos jogadores aqui prestes a chegar no Palmeiras. A imprensa esportiva aqui trazendo estrela no Mundial, pessoal. Também informação do jogo de amanhã. O vídeo tá bem interessante, pessoal. Nos apoie deixando seu like, nem como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Palmeiras luta contra os seus fantasmas antes da estreia na Libertadores, longe de casa. O Gustavo Gomes deve mesmo ser a grande novidade do Palmeiras para o jogo desta quinta contra o Sporting Cristal em Lima, no Peru, na estreia da Taça Libertadores da América. O jogador está recuperado de uma lesão que sofreu no joelho, uma entorse que ele teve no joelho em um treinamento aqui mesmo na Academia de Futebol no último dia 12 de março. E muito provavelmente vai compor a zaga do Verdão ao lado do Murilo, caso o Abel deseje escalar apenas 2 zagueiros. Se quiser 3 zagueiros, é bem provável que o Michael continue como titular da equipe do Palmeiras. O Gomes, que é bicampeão da Taça Libertadores da América, venceu pelo Verdão nos anos de 2020 e 2021. E tem uma particularidade em relação à competição sul-americana. Ele já marcou 12 gols pelo Palmeiras. O que isso significa? Que se o Gomes marcar pelo menos 2 gols nesta Taça Libertadores da América, vai se transformar no zagueiro com mais gols na competição sul-americana em todos os tempos. Uma outra possibilidade do Abel Ferreira é escalar o Felipe Anderson no meio-campo, jogador que acabou entrando na partida contra o Botafogo na estreia do Verdão no último final de semana no Campeonato Brasileiro e teve uma boa atuação. Poderá, depois de algum tempo, voltar a ser titular com a camisa do Verdão. Nas últimas horas, o Departamento de Comunicação do Palmeiras soltou sonoras frases do Bruno Fux, zagueiro do Palmeiras, que inclusive na última temporada foi vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. E ele falou justamente sobre isso, sobre ter disputado a Libertadores do ano passado pelo Galo, disputar a Libertadores deste ano pelo Palmeiras e a perspectiva de ganhar a competição. Espero que esse ano tenha um desfecho positivo, né? No passado batemos na trave, mas chegamos longe e esse ano espero estar sendo campeão com o Palmeiras, ganhar o 4º título aí, que é o que todo mundo almeja, todo mundo sonha. E seguir crescendo, né? E depois desta partida contra o Sporting Cristal, o Palmeiras vai a Recife, onde no domingo vai enfrentar o Sport, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada, o Verdão terá pela frente o Corinthians, mando do Palmeiras. Só que o jogo não será no Allianz Parque, que vai estar recebendo no sábado, dia 12 de abril, um show do Gilberto Gil. A partida foi transferida para a Arena Barueri. Aliás, Palmeiras e Corinthians já realizaram alguns clássicos recentes na Arena de Barueri. O Santos não participa das competições. Antes de falar de Libertadores, a gente atualiza a situação do Abel, né? No domingo ele tinha feito uma crítica, uma cornetada ao comportamento da torcida do Palmeiras. E ontem à noite ele acabou publicando nas redes sociais dele um texto, se desculpando, falando que o que ele falou não faz jus ao que a torcida vem fazendo nesses anos todos pelo Palmeiras. Até citou algumas coisas, como que a torcida é alma, coração e identidade do Palmeiras, que cada título, cada batalha e cada desafio eles sempre estão lá. E que ele, Abel, e a comissão dele jamais vão esquecer o mosaico em forma de caravela que a torcida fez algumas semanas atrás, homenageando a história do Abel aqui no Palmeiras, né? Então só pra gente retomar isso, porque enfim, foi uma coisa que ele acabou voltando atrás de uma declaração que deu no domingo. Agora, sobre Palmeiras e Copa Libertadores, sim, o Palmeiras estreia nessa semana, estreia na quinta-feira contra o Sporting Cristal do Peru, em Lima, capital peruana. O time está treinando agora aqui nessa parte da manhã, terminando o treino, os jogadores almoçam e já vão para o aeroporto para viajar para o Peru. A previsão é que cheguem por lá por volta das 6 horas da tarde do Peru, 8 horas da noite do Brasil. Ficam na concentração hoje, treinam amanhã no CT da seleção peruana e na quinta-feira fazem o jogo no Estádio Nacional de Lima, que inclusive já foi palco até de final de Libertadores. O Palmeiras não divulga a lista de relacionados, nem menos a lista de quem vai viajar. Então há uma expectativa se Gustavo Gomes, Maurício e Paulinho vão estar nessa lista dos que viajam. Eles estão afastados por contusão, né? O Gustavo Gomes e o Maurício desde 17 de fevereiro. O Gustavo Gomes, coxa esquerda, Maurício, ombro.
E o Paulinho nem estreou pelo Palmeiras, né? Ele operou a perna direita em dezembro, ainda quando estava no Atlético, e tinha a estreia prevista para o final de março. Só que os três têm trabalhado sim em campo, já estão fazendo trabalhos com os jogadores, então pode ser que eles até sejam relacionados e viajem, mas a chance de jogarem como titulares é praticamente mínima, até porque eles estão sem ritmo de jogo, e aí vão precisar de um tempinho melhor para adquirir isso. Mas eu não duvidaria que talvez eles viajem para estar com o grupo lá, viu, Mari e Bruno? Veremos. E também a expectativa para o retorno desses jogadores e especialmente a estreia do Paulinho, finalmente com a camisa do Palmeiras. Vingasse, viu? Olha. Que vingasse de você, viu? Não, Mota. Nossa, um dia, tomara. Você tá querendo dizer que é IB? Não pode. É IB? Não pode. Idiota. Porra, quando você tava doente, aplicando injeção no seu olho, eu tava do seu lado, cara. Não, IB, inteligência burra. O Marcão tá te chamando. Vamos lá, Motinha. Vamos lá. Domênico, o Palmeiras pediu aí mudança do estádio para o jogo da terceira rodada, né? Que será contra o Corinthians, né? E então vai lá pra Arena Barueri, seria no Allianz, porque o que acontece? Dia 12 de abril haverá um show no Allianz, né? E aí o Palmeiras tentava... O Gilberto Gil tirou o porco do campo, mano. É brincadeira, né, Não tá valendo nada, hein? Lotado, hein? Esgotado o show. A verdade, a pluralidade da música. É a última Eu e preta e eu. É a última turnê do Gil, então tá lotado. Motinha, se eu não me engano, acho que tem um dia. É um dia do Roberto Gil e um dia é de K-pop, não é? Aquelas bandas coreanas, não é? Então vai ter também. O que é pior, hein, Marcão? Não, K-pop é legal, cara. Mas o Motinha, o Palmeiras pediu pra alterar? O que aconteceu aí? Não, ele pediu pra alterar a data do jogo, né? Só que é o seguinte, São Paulo... Quando seria? Seria dia 13 de abril. São Paulo vai jogar em São Paulo, né? São Paulo vai jogar em São Paulo, então não poderia ser. E aí não alterou o jogo do São Paulo e vai continuar dia 12 de abril, só que vai ser... Aí pediu pra ser na Arena Barueri, né? Então o clássico será na Arena Barueri. Quer dizer, foi pedido, ainda não saiu a resolução da CBF, né? Vamos aguardar. Mas deve ser lá mesmo. Deve ser lá, Que né? hora que é o jogo do São Paulo? No domingo. Ah, não sei ainda. Ô, Domênico, você tá querendo... O horário do jogo aí é demais. Dia os caras já estão com dificuldade. Marcado, gente. Peraí, calma. Tá marcado, cara. Ô, Domênico, soltaram a primeira rodada, não tinha horário de nenhum outro jogos, pô. Agora já tem horário e tudo. Mas tá pedindo demais, né, Dudu, o horário. Pelo amor de Deus. Procura aí que eu já vou falar. Tá pedindo demais. Ô, Dudu. Não importa, Matinha, vamos lá, vai. O Abel pediu desculpas, Dudu. Aí né? Pediu desculpa à torcida. Ô, Domênico, só pra passar aqui, ó, o São Paulo é 17h30, tá? Então não dá. Dia 13, que é no domingo. É no domingo. Ó, o Abel pediu desculpa à torcida, viu, Dodô? Por ter dito que não ouviu o palmeirense exaltando os títulos, né, na coletiva. Ele falou isso. Aí ele pediu no Instagram, colocou a foto lá. Lembra que fizeram aquele negócio da caravela? Mosaico. Os títulos dele, mosaico e tal. E aí ele colocou a foto. Aí ele disse o seguinte, que será grato o resto da vida pela torcida do Palmeiras. Sempre... Tô vendo. Hã? Tô vendo. Ele fala... Ô, Mota, é muito cômodo pra esses caras aí falar uma pá de besteira na entrevista, aí depois no dia seguinte colocar notinha, que ele não põe nem a cara pra bater lá. Ele coloca lá, talvez até a assessoria de imprensa vai lá e publica o negócio, tô, Abel, posta lá. Mas será que ele não percebeu na hora, Domênico, que ele falou isso, que ele tava, tipo... Né, porque você tá atacando a torcida, né? Ô, Motinha, tem o negócio do cabeça fria, coração quente, foi o contrário, ele tá de cabeça quente no jogo aí, falou bobagem, né? Então. Mas você percebeu isso, mas gente, pediu ele desculpa, lamentou cara. as palavras, legal né? Pra cacete. Falou que vai dizer que vocês nunca erraram aqui. Opa, e muito. Aqui. E muito. Mas você não acha, Domênico, você não acha que ele tem que pôr a cara, ele colocar uma notinha lá escrita, que não sei nem se foi ele que se põe a cara é porque pôs a cara. Mas será que ele não vai falar na próxima coletiva? É que o Palmeirense... Eu acho assim, ó. Fala mal do Abel, ou critica o Abel, vocês ficam bravos, mas não é ficar bravo. Se ele teve cara pra ir lá e criticar, eu acho que ele tem que ter cara pra ir lá e postar um vídeo. Vai pedir desculpa na coletiva, mano. Eu ontem falei que ele errou ontem. Não tem essa de ficar passando pano pro Abel. Ele errou pra cacete. Nós tava meio chateado, meio puto da vida. E aí ele percebeu que ele pegou pesado. Tá? O Abel é o seguinte, cara, eu acho, honestamente, que ele não pode dar entrevista pós-jogo, cara. Ele tá muito pilhado, cara, com esse time que não tá rendendo. E aí ele dá patada em todo mundo, e depois percebe e pede desculpa. Ele coloca os auxiliares dele. Parar pra uma moça lá que ele... Ô, Domênico, na moral... Bateu um pouco uma moça, pediu desculpa. Sim. Cara, outro dia não foi o negócio do celular também, que
Ele tomou o celular de um cara, pediu desculpa. Ele pede desculpa, cara, mas eu acho legal isso. Porque a virtude do ser humano é saber que errou e pedir desculpa. Agora, o mal é quando o cara faz e não pede desculpa. Mas, ô Domênico, o grande problema... razão, cara... Ou senão se torna recorrente, né? Exatamente. Eu acho, pode, então, mas é que tá. É muito fácil também toda hora, porque o Abel é o senhor desculpa, né? Toda entrevista coletiva, no dia seguinte, ele tem que pedir desculpa. E é sempre aquela notinha feita que dá a impressão de ser assessoria de imprensa que manda no celular dele, aposta aí pros caras pararem de encher o mas saco. isso daí não me pareceu, não. Mas você não acha que aquela história que o Abel faz isso pra desviar? Ele peca muito. Mas o Abel, ele peca muito, Domênico, pra mim, pela arrogância dele. Ele quer ensinar o torcedor como é que torce. Ele critica a torcida quando tá gritando olé. Ele vira pra trás e fica puto mandando a torcida calar a boca. Tem um outro estilo, é o europeu, eles não gostam. Enfim, eu acho que tem que fazer, mas a gente Jorge Jesus é europeu, ele nunca falou com a torcida do Flamengo. Diferente. Mas as declarações que ele deu, as declarações que ele deu criticando a torcida, também tem muito, porque antes do jogo foi solto o manifesto da Mancha Verde contra ele, diretamente contra ele. Então ele quis dar uma afinetada de volta na Mancha Verde e acertou no total da torcida do Palmeiras. O que ele tem a diferença com a Mancha Verde é uma questão de visão. Só que quando ele devolve isso... sempre não defendeu ele. Então, mas não, a Mancha Verde não. Quando ele teve várias divergências, teve vezes que defendeu criticando a lei, e teve vezes que ele foi junto no balaio. A nota da Mancha Verde, eu li, não sei se vocês tiveram oportunidade, ela é bem pesada, inclusive dizendo que se o Abel tivesse satisfeito que podia ir embora. Então ele tava puto com a torcida e soltou essa letra para a Mancha. Só que ele atingiu o torcedor total. Né? Ele generalizou. E aí ele teve que pedir desculpa. Eu concordo com o Domênico, é nobre pedir desculpa. Desculpa só não pode virar bom dia. Porque mas tá virando rotina, é isso que não pode, entendeu? Mas eu não acho que seja pra... Eu não acho que foi pra Mancha Verde, eu acho. Porque, também não achei, não. Se ele fosse criticar alguém por... Não, é que a nota foi depois do que ele falou. Não, ela já tava circulando depois ele pede desculpa. Não, a nota tava circulando antes do jogo, Lelê. Antes do Palmeiras e Botafogo? É porque ele falou da torcida, Portuga. Ele falou que a torcida nunca tinha gritado campeão. Mas a Mancha é a parte do estádio ali do Palmeiras que mais apoia, que tá sempre gritando e tal. Os outros setores que são o setor comum, ali ficam uns torcedores amendoim, que às vezes vai, às vezes... Mas, eu acho que foi pra esses torcedores que ele quis falar. Pra você entender, a Mancha soltou uma nota antes do jogo com um protesto com o que aconteceu na final. Antes do jogo, Palmeiras e Botafogo, soltou um protesto duro, uma nota dura. Eu posso até concordar em algumas partes do que tá no manifesto, mas foi duro. E aí ele vai pra coletiva depois do jogo, a nota foi solta antes. Vamos lá, mas essa nota foi direcionada ao Abel ou foi uma nota direcionada ao que aconteceu na final? Pega o Abel. Se você quiser pode ir embora. Sim, nós somos nominado. Tá nominado, ao Abel. E aí ele vai pra coletiva com essa pilha da nota. Sim. E aí eu acho que ele erra, porque ele generaliza. Quando você generaliza, qualquer coisa que você generalize, gente, a chance de errar é imensa, cara. Mas o Abel, pra mim, ele tem crédito, entendeu, cara? Oi. Vamos lá. Acho que ele Leu sim, mano, chegou nele. Falando sobre a Mancha Alviverde, né? Hoje a polícia aí prendeu mais 6 caras envolvidos naquela confusão, né? Na emboscada. E ainda tá procurando mais 4. No total, até agora, foram presos 22 envolvidos nessa confusão, né? Que estão presos já. E ainda falta mais 4 que estão fugitivos aí. Mas estão lá guardados esses 22? Estão guardados, né? Estão guardados. Foragidos, né, mano? Desculpa. Estão foragidos, ainda mais 4 ainda. Então hoje foi feito aí mais uma busca e apreensão aí de mais 6, né? Então ainda não tá fechado, então tudo tá procurando, os caras estão presos, então mais 6 foram presos, ainda falta, tô procurando mais 4 aí, e no total 22 estão presos ainda nessa história toda. Tá, pelo menos tá resolvendo a história, né? Porque dizem tanto que não tem ação, dessa vez tá tendo, né? E vamos falar mais uma coisa aqui, Dodô. Sobre o Gustavo Gomes está participando de todos os treinos, viu, Dodô? E vai vai ser a novidade aí contra o Sporting Cristal na quinta-feira, na estreia do Palmeiras na Libertadores. O Paulinho também já pode estar aí quase que já na volta dele. O Maurício pode ser também novidade aí com relação a esse jogo que vai ter na quinta-feira, a primeira rodada da Libertadores, né? Do Sporting Cristal. Pode ser que seja até utilizado. Vamos aguardar. O Palmeiras está precisando desses reforços aí para poder melhorar esse time aí e poder melhorar, inclusive, a pontaria no gol, né? Palmeiras aí faz tempo que não faz gol, hein? Acho que, se não me engano, são 3 jogos sem fazer gol.
né? Se não me engano, são 3 jogos, os 2 do Corinthians e mais o do Botafogo. O último gol que o Palmeiras fez foi contra o São Paulo e de pênalti ainda, bola parada ali. Então é muito pouco você fazer em 4 jogos apenas um gol. É um time que sempre teve muita intensidade, né? O time do Palmeiras sempre teve várias chances de fazer gol, enfim, então precisa voltar isso aí, senão a coisa complica. E é isso, Motinha, que mais? Só isso, acabou o Palmeiras. Paulinho tá mais perto de estrear pelo Verdão, Zé? Tá mais perto sim, viu, Michele? Nós temos imagens para mostrar para vocês aí de um treino de finalizações do Paulinho aqui na academia de futebol. Tá se recuperando bem, mas ainda não deve jogar nesse jogo da próxima quinta-feira contra o Sporting Cristal lá no Peru. Jogo de estreia do Palmeiras no grupo G da Copa Libertadores da América. Quem deve jogar é o Gustavo Gomes. Deve ficar pelo menos no banco de reservas. Está recuperado de um problema no joelho, problema que o tirou recentemente aí dos últimos jogos do Palmeiras. O xerifão, o capitão do time, mas, repito, deve ficar pelo menos no banco de reservas. Palmeiras que treinou hoje aqui de manhã na academia de futebol, fez o último treino no Brasil antes dessa partida, viajou à tarde, noite lá para o Peru, amanhã faz um trabalho lá no CT da seleção peruana e depois na quinta-feira então estreia na Copa Libertadores da América. Tá certo, Michele? Devolvo para você, beijo grande para todo mundo, tchau. Beijo, Zé. 30 segundos. É o que eu tô falando, né, Silvestre? Palmeiras, perdeu o título paulista e tal. Palmeiras tem um baita de um treinador, tem uma bela estrutura. Paulinho podendo estrear, Gomes voltando, Roque Júnior que ainda Vitor Roque não estreou. Imediatista, Garrafa. As pessoas estão muito. Então, sempre há tempo de uma recuperação. Então, você perde um jogo, já querem mandar embora o técnico, cortar a cabeça do melhor do time, do outro, que é um chinelinho. Calma. Vamos ter mais calma na vida, né, gente? Tá aí, pessoal, Palmeiras aí que agora pensa no Mundial de Clube e, sem sombra de dúvida, é um time que vai competir, né? Vai ser competitivo aí e, quem sabe, seja campeão. Tá confiante que o Palmeiras será campeão? Deixa aqui. Então, pessoal, informação aqui do Verdão. Amanhã tem jogo aí diante do Sport Cristal aí. E você tá confiante na vitória do time do coração? Deixa aqui seu palpite, vamos lá interagir já. Vou colocar o time lá em cima, né, pessoal? Porque o Palmeiras precisa, sim, do apoio da torcida. Do carinho, realmente, aí. Do carinho, né, pessoal? Realmente, aí. Da torcida, né? Porque a torcida é o patrão, né? A torcida aí paga cara aí pra ver o time do coração jogar. Compra camisa. E tem que... Essa retribuição tem que vir com resultados, né? Sabemos que o Verdão aí passa aí por um momento de oscilação. Pessoal, uma informação também aqui sobre o Richarlison. O Richarlison do Tottenham na mira do Palmeiras, pessoal. Então aí, o Verdão de hoje, hein? Richarlison, jogador de seleção, né? Na minha opinião, seria assim, um jogador mais que bom, excelente, né? E o Palmeiras tem que né, pessoal, em busca de jogadores que consigam resolver, consigam ser decisivo e, consequentemente, vem aí se tornar ele mais forte aí para o Mundial. Então, aí, o Richarlison sendo a bola da vez, sabemos que tem outros clubes interessados, mas o Palmeiras, eu acredito que seja um time competitivo, que tem o que know-how, tem aí confiança, credibilidade do mercado, devido ao que? A pagar em dia, a ter esperança aí de conquista de títulos, né? Uma estrutura muito boa, os jogadores bons também que pode agregar valor aí com o jogador que pode estar chegando, porque muitas vezes o atleta que está negociando aí com o clube, ele faz conta, né? Ele olha naquele grupo lá, naquele time lá, será que tem alguém que pode me dar assistência aí, que pode me fazer grandão também? Muitas vezes o cara não vai ser contratado, não fecha a negociação, porque olha, ó, chegar lá tem um monte de jogador que não vai aí agregar junto comigo, eu nem vou. Então, acredito sim que o Palmeiras é um favorito para a contratação do Richarlison. Seria uma ótima contratação, na minha opinião. Deixa aqui sua participação. Se for novo aqui, pessoal, é um prazer. Quero agradecer a cada um de vocês sempre aqui está acompanhando nosso canal. Pessoal, nos apoia, deixando seu like e mais uma vez aqui deixar o link como cara dos canais oficiais na descrição do vídeo.